Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está na nossa aula 31 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E agora nós vamos ver os materiais que nós vamos usar na nossa aula. Então, olhem aí na tela. Então, o caderno e as folhas que nós estamos acostumados, né, a usar. Lápis e borracha, lápis de cor, né, ou canetinho, ou giz de cera. Materiais para contagem. Tesoura, e a tesoura hoje vai ser bem importante, tá? Então, vai precisar mesmo dela. E aí, um copo ou elástico. Por quê? Porque nós vamos organizar os nossos materiais, né? Então, nós vamos mexer com os números, né? Fazer atividade com números. Então, pra gente agrupar eles e separar eles, ou um copinho ou elástico. Pode ser até elástico de cabelo, qualquer coisa que dê para amarrar. Mas se não tiver nenhum desses materiais, não tem problema, porque a gente vai fazer aqui para vocês verem. Então, se não tiver, isso, acompanha com a gente. Tudo bem? Ah, e tem também a nossa folha, né, prof? Ah, é verdade. Vocês separaram? Vocês fizeram? Que a gente pediu na última aula? Isso, a nossa folha quadriculada, lembra? Então, aqui tem um modelinho que a professora Manu tinha feito, que tem que ter 10 quadradinhos, lembram? 10 quadradinhos na linha e 10 quadradinhos na coluna. Então, se não fez, se esqueceu, corre pedir ajuda para alguém para providenciar essa folha, que ela vai ser bem importante hoje também. Então, uns minutinhos para vocês pegarem isso. E aí, conseguiram separar tudo? Hoje a gente vai bem com calma pra gente fazer passo a passo. Isso mesmo. Nossa aula hoje vai precisar de muita atenção, olhos atentos, né? Que tem bastante coisinha que a gente vai fazer hoje. Verdade? Então vamos começar? Primeiro a gente vai relembrar o que a gente viu na aula passada. Lembra lá que teve a história da... Uma festa bem bolada, que era o aniversário do Fred. Aí depois a gente fez alguns problemas com as coisas que aconteceram na festa. E agora, o que a gente viu também o calendário, né? O calendário, o dia que era o aniversário do Fred, o dia da semana. Como que escrevia a data. Isso, nós vimos bastante coisa. Isso. E agora a gente vai usar, então, a folha que vocês separaram aí na casa de vocês. Isso, então deixa ela aí do ladinho. Pra que a gente vai usar isso, professora? A gente vai transformar essa folha num quadro numérico. Mas antes, nós vamos fazer um outro material muito legal, professora. Ai, eu gosto de produzir material muito legal. Lembram que nós já produzimos a reta numérica? Acho que ela tá até ali, né? Tá aqui, ó, nossa reta. Nossa, e a gente usou tanto, né? Bastante. Até hoje, né? A gente pode usar se tiver alguma dúvida. Verdade. Então, nós fizemos a reta, deixa ela guardadinha. Hoje nós vamos fazer um outro material
A gente vai fazer as fichas sobrepostas. Fichas sobrepostas. Aham. Vocês provavelmente vão trabalhar com isso na escola depois também, Isso, né? a gente vai usar, né? Na escola vocês vão ver isso por muito tempo ainda, né? Verdade. Então, o que nós vamos precisar para essa atividade, prof? Então, a gente vai precisar de folha. Tá, uma outra folha, né? Que nós vamos cortar depois, né? Tá. Então, eu vou falando e você vai fazer? Pode ser. Então, dobre ao meio. Pega lá essa folha. Quem tá fazendo com o caderno, tira uma folhinha do caderno para poder fazer junto com a gente, tá bom? Nós vamos alguns passos um pouquinho mais rápido para vocês entenderem, mas depois nós vamos dar tempo para vocês concluírem, tá? Então, dobrou ao meio, Olha lá, minha folha. tá? Dobrei ao Então, meio. dobrou ao meio. Dobre novamente. Mais uma vez, professora? Isso. Então, vou dobrar mais uma vez ao meio. E marca bem, né, bom? Marca bem, tem que marcar bem. Tá bom. Dobrei. Tá. Agora, vai dobrar ao meio mais uma vez. Mais uma vez. Olha Se o ficar um tamanho. pouquinho torto, não tem problema, né? Não tem problema. Até porque fica difícil ali de dobrar quando tá muito pequenininho, né? Então, dobrei mais uma Dobrou. vez. Ok. Agora, abra a folha Tá. e corte. Veja lá, tem 8 pedaços? Tem 8 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo. Então, vocês vão pegar a tesoura agora e cortar esses 8 pedaços em cima da onde ficou a marca da onde vocês dobraram, Se tiver alguém por perto, pode pedir uma ajudinha, tá? tá? Olha só, primeiro a professora cortou ao meio e agora eu vou separar os pedaços. Então, aqui eu tenho que ter 8 pedacinhos, né, 8 professora? pedacinhos. 4 já foi. Tá ficando assim, desse tamanho. 5, 6, E os 2 últimos agora. 8. Isso. Muito bem. E agora a gente tem outro passo. Tá, então esses 8 eu vou deixar Deixa ali aqui no num cantinho. montinho. Tá. Pega um deles, Certo. Um deles. Pega aí também um deles. tá? E dobre-o ao meio. Tá, então ele tem que estar assim deitadinho, né? Na Isso, horizontal. deitadinho. Certo. E dobra. Dobra ao meio Dobrei. 2 vezes. Mais uma vez, né? Isso, ó. Vai ficar Assim com bem fininho. Aham. Certo. Vai abrir, vai ter 4 marquinhas. 4 espacinhos. Tá bom. Ficou assim? Ó, talvez não dê pra enxergar muito bem, mas ó, tem 1, 2, 3, 4 pedacinhos. Isso, aí na tela de vocês tá marcadinho com a linha vermelha onde tem que ficar as dobrinhas, tá? O que vocês vão fazer? Cortar onde estão essas marcas. Mais uma vez nós vamos cortar. Então, tá bom. 1, 2, 3 e 4. O meu não ficou tão retinho, não, viu, tem professora? problema. Os 4 Ficou, pedacinhos. ó. Ah, vamos erguer, né? Melhor. 4 pedacinhos assim, certo? Tá. Muito bem. E aí, o que vocês vão fazer? Ó, ficou 1, 2, 3, 4. Muito bem. Vocês vão dobrar esse pedacinho e vão numerar. Como assim, professora? Tá vendo? Tá de pé aqui. Vai dobrar ao meio. Vai ficar assim, ó. Deu pra ver? Muito bem. Parece uma casinha, olha. É, um telhado, né, de casinha, ó. Uhum. E aí vocês vão numerar. Como assim numerar, professora? Vai colocar o número 1. Eu coloquei uma folha aqui embaixo, porque como a gente tá usando canetinha pra eles verem, às vezes mancha. O número 2. Até o O 4, número né? 3 e o número 4. Tá. A gente só tem as 4 tirinhas por enquanto, né? Daí vou ficar com 4 casinhas. 4 professora, no casinhas, caso, que isso tá mesmo. aparecendo, né? Muito bem. Agora a gente vai fazer isso de novo.
pega mais um pedacinho, Outro desse, né? outro desse, Então, vamos ver se eu lembro. Vamos ver se vocês lembram também. dobra no meio, No meio. Tá, mais uma vez, ok. muito bem, marca bem, abre, Tem que ter 4, né? 4 espacinhos Um, e corta. 2, 3, 4. Então, vou cortar. Muito bem, 4 tirinhas, né? E aí, então, vamos fazer o mesmo processo, dobrar e numerar. Continuar lá, a gente parou no 4, então, 5, certo. 5, 6, 7, o 7 e o 8. certo. Então, eu já tenho aqui até o 8, né? Vou Isso, empurrar mais pra lá pra caber. temos até o 8. Então, olha aí na tela como que ficou. Ficou o 5, 6, o 7 e o 8. Mas tá faltando o 9, né? Tá faltando Então, o 9. vamos fazer o processo novamente, né? Dobra ao meio. Tá, professora, mas eu não vou precisar usar tudo, né? Só pro 9, Não tem né? problema que vai sobrar, né? Ah, então tá. Mas a gente vai usar só um pedacinho desses, né? Só um pedacinho. Então tá bom. Mas tem que marcar os 4 pra gente saber. Tá bom. Dobra no meio de novo, Tá. porque daí fica do mesmo tamanho. Uhum. E aí só corta um. Pode cortar 2, se quiser deixar um de reserva igual tá aí na tela. Então tá. Vou deixar um de reserva, então, pra ficar... Isso, vai que a gente precisa. Tá bom. Então, aí vai dobrar ao meio, como a gente fez, pra fazer o telhadinho ali, a casinha. E vai colocar o 9. Tá. E o outro vai ficar de reserva ali no cantinho. Então tá bom. E esses aqui que sobraram, né? Um de reserva e o outro a gente deixa do ladinho, Deixa, né, sempre a professora? gente pode precisar no meio do caminho, né? Então tá. Tá, muito bem. Será que deu pra fazer? Será que a gente dá um tempinho? Dá um tempinho então pra eles Pra terminarem, né? terminarem, né? Um pouquinho de tempo pra vocês fazerem essas casinhas aqui, ó. Tá o 9, tá bom? Então, conseguiram fazer? Já estão com as 9 casinhas de vocês aí? Espero que tenham conseguido fazer o passo a passo, tá bom? Então tá. Professora, e essas fichas aqui que sobraram? Vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 sobraram, a gente vai usar também. A gente vai cortar ao meio, Ah, todas elas? todas. Ah, então tá bom. Então, dobra ao meio, Elas E? vão ficar um pouquinho maiores, né? corta.
Assim? Deixa eu ver. Ó, a professora fez assim. Ela pegou de pezinho assim, dobrou ao meio, Olha só. marcou bem aqui. E quando ela abriu, ficou assim, tá? E aí ela cortou aqui no meio. É importante ser desse jeito, porque se dobrar assim, não vai dar certo, não vai dar certo. tá? Tem que ser, deixar a folhinha de compridinho assim na vertical e dobrar nesse sentido, tá bom? E depois, corta ao meio. Corta lá. Certo, já cortei essas duas. Falta esta. Muito bem, professora. Quantos pedacinhos são, então? Que eu tenho desse tamanho? São 10. 10. Ah, mas eu tenho esse daqui que é do mesmo tamanho, ó, professora. Ah, pode usar, não tem problema que tá Pode usar. dobradinho. Então, se eu contar com esse aqui, ó, que é do mesmo tamanho, eu vou ter Vão ter 11 pedacinhos. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem, Ok, então. muito bem. Agora vamos ver o que a gente vai fazer. Agora com esses pedacinhos, a Esses gente daqui, vai né? fazer isso, esse Tá. grandinho. O pequeno a gente já reservou lá com as casinhas. Tá bom. A gente vai fazer o 10. Ah, com um desse só? Um desse só. Pega lá. Então tá. Pegou? Muito bem. Vai dobrar ao meio. Nesse sentido também, de né? cima pra baixo, né? De compridinho ali na vertical, tá bom? Ó, ficou uma casinha também. E aí, nessa casinha, vai fazer o 10. Ah, olha uma dica. O que que é importante? Fazer o 1 longe do número 0, tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazer pra vocês verem. Fazer ele bem grandão. Ah, ó. não pode deixar o número coladinho? O algarismo? Isso, não deixa ele muito coladinho, não. Ah, entendi. Faz ele bem grandão, a gente tem espaço. E daí vai ficar uma casinha maior, olha só. Ah, eu entendi. Vou Tá deixar vendo? aqui pra vocês Esse verem. espacinho que ficou aqui no meio é importante, tá? Não pode fazer ele deixar muito coladinho. Bom, faz aí um número bem grandão, tá bom? Vamos dar um tempinho para eles concluírem o 10, professora? Vamos. Um tempinho rapidinho? Então, já fizemos então do 1 até o 9 e depois no maior a gente fez o 10. Certo. Daqui a pouco a gente vai usar esse material de novo. Então tá bom, deixa ele aí do ladinho, não Deixa guarda do nem ladinho. nada, tá? Não, Deixa a ele gente vai perto. usar, ele é muito importante. Agora, a gente vai pegar a folha quadriculada. Ah, então tá bom. Pegou a folha quadriculada, Eu vou pegar a minha aqui, tá, prof? tá? Que a gente vai fazer o quadro numérico, né? Então essa folha quadriculada vai virar um quadro Vai virar numérico. numérico, porque ele vai ter o que será dentro dele? Se é numérico, então vai ter Números. né? Muito bem. Então, assim, lembra que eu pedi pra vocês fazerem 10 quadradinhos na linha e 10 quadradinhos na coluna?
Eu e a professora Thaís, a gente falou que precisava, né? Uhum. Então, há quantos quadrinhos na linha? Na primeira linha? Vamos contar rapidinho só para conferir, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu tem Confere, 10. confere. Tem um. E na segunda linha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que você contar na Confere. terceira vai ter quantos? Ah, não sei. Vamos contar mais um, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, então sempre vai ter 10. 10. Porque o quadro numérico, ele é organizado por dezenas. Então, cada linha tem uma dezena. Vocês lembram o que é dezena? A gente trabalhou que a dezena faz Nossa, um faz muito tempo. tempo. Espero que vocês lembrem. Mas tem uma dica aí na tela, olha aí. Olha, lembra que a gente falou que a palavrinha 10 está no meio da palavra dezena? É para lembrar que uma dezena tem 10 unidades. Tem 10 unidades. Então, sempre que nós falarmos em dezena, a gente vai estar pensando em 10? Ó, dezena. Dezena, isso Né? mesmo. E aí a gente conta, né? 1, 2, 3, 4. Acompanha na tela. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, só para lembrar, né? É, Que porque tal eles se a já gente sabem. pegar uma dezena de algum material, professora, já? Ah, podemos, né? Podemos, Pega né? lá. Então, eu vou Pegamos pegar tampinha aqui... ou palito? Vou pegar palito, Tá bom. professora. Então, eu vou pegar uma dezena de palitos e já vou deixar guardadinha para não esquecer aqui. Tá Então, bom. vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo. Eu vou amarrar a minha dezena, né? Para não me perder aqui, professora. Eu vou Ah, a deixar gente vai saber que amarradinho. nesse montinho, nesse amarradinho, é uma dezena. Uma dezena. E uma dezena são 10 unidades. 10 unidades. Jóia. Se vocês não têm palito ou quer fazer com a tampinha, vocês podem até colocar numa sacolinha, né? Em algum potinho que Ou caiba se não as der, 10 unidades. deixa bem separadinho, né? Deixa bem separadinho. Então, aqui eu tenho a minha A dezena. tua dezena. Então, tá. Muito deixa bem. aqui do Então, lado. nós vamos começar a preencher o nosso quadro numérico Com essa primeira dezena, com né? essa primeira dezena. Então, tá bom. Quem aí sabe escrever até o 10? Será que Ah, sabem? A professora vai fazer aqui e eu vou fazer aqui numa folha menor, como se fosse a atividade de vocês também, tá bom? Tá? Então, eu vou começar lá. Vejam aí na tela o nosso quadro, como ficou completo. E enquanto vocês olham aí, eu vou fazendo aqui, tá bom? Então, tá bom. Então, no primeiro quadrinho, a gente coloca o 1. Pode fazer no de vocês também. Depois, a gente coloca o 2. Depois, o 3. 1, 2, 3. Já fiz até o 3, professora. Tá. Depois, o 4. Certo. Depois, o 5. Uhum. Depois, o 6. Muito bem, já fizemos o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso. Depois, o 7. Tem um cortinho aqui. Depois, o 8. Tem gente que faz duas bolinhas, né? Não tem Aham. problema. O 8. O 9. E por último, nessa linha, o O 10. 10. Muito bem. Eu também já fiz aqui, ó, professora. Legal. Então, o nosso aqui no flip ficou pronto, na folhinha ficou pronto e na tela de vocês também tá pronto. Espero que o de vocês também esteja pronto, né, professora? Se não terminou, vai terminando, tá bom? Vai fazendo enquanto a gente vai falando, tá? Não tem problema. Olha só, a gente percebe agora que quando a gente chega ao 10, a gente utiliza um algarismo que a gente já usou. Qual A é? gente repete um algarismo. A gente utiliza o número 1. Só que a gente não utiliza ele sozinho. Ele vem com um amiguinho ali que é o 0. Que é o 0. Né? Então, quando a gente vai fazer o 10, a gente utiliza dois algarismos, o 1
e o 0 nessa posição, né? Porque se tiver invertido também não é outro número, não é Já o 10. é outro número. Né? Uhum. Então, o que aconteceu? Por que a gente usou o 1 de novo? O 1 não é o 1? É o 1. Então, olha só, ele tá repetindo o 1, que é o nosso número que a gente, né, iniciou o quadro, e o 10, quando a gente chegou na primeira dezena, né, que nós Isso. terminamos aqui. Agora, a gente usou o 1 duas vezes, aqui Duas vezes. e aqui. Mas será que ele tem o mesmo valor, professora? Não. Quando a gente fala que a gente tem um palito, a gente tem assim. E quando a gente fala que a gente tem... né? Um é um. Tá. Quando a gente fala que a gente tem 10, são 10 palitos. Olha o tanto. Então, mesmo que a gente repita o algarismo, né? O algarismo 1, olha só como ele não tem Olha que não diferente. significa a mesma coisa. Olha como aquele 0 deixa o número diferente, a Deixa quantidade diferente, né? Ele não tem o mesmo valor. Uhum. Então, se o 1 vem acompanhado do 0, ele forma a dezena. Olha o 10. tanto que essa mudança faz aumentar os palitos, né, professora? Muito, né? De 1 para 10. Aí na tela de vocês, eles estão espalhadinhos para vocês verem que tem 10. Aqui a gente fez ele amarradinho. Olha lá, 1 é uma unidade e 10 tem São 10 10 unidades. Olha lá, o 1 e o 0 representam o 10, que tem 10 unidades. Isso mesmo. E qual deles é o maior, né, professora? Ah, o que tem mais, O com que certeza. tem mais é o maior, que é o 10, é o né? 10, tá? Então, olha só. É uma dezena. É uma dezena. Então, esse 1, né? O algarismo 1 sozinho, ele vale só 1. Agora, o 10, ele já vale uma dezena, ou seja, 10 unidades, certo? Tá. Só que a gente tem uma novidade para vocês. Quando a gente fala isso, né? A gente fala que o número, ele muda de ordem. Como assim muda de ordem? Ah, então vocês sabiam que quando nós escrevemos os números, eles têm ordem. Tem a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira e assim por diante. Sim. E quando a gente coloca ele para o 1 e o 0, ele saiu da ordem da unidade. Ele era uma unidade. Isso. E ele foi para a ordem da dezena. Ele mudou de lugar. No lugar onde tinha o 1 da unidade, que fica é o um 0. palitinho só? Né? Isso. E por que fez isso? Porque completou 10 unidades, né? Acabou, foi do 9 para o 10. Por isso que muda de ordem. Porque agora as unidades, elas estão agrupadas aqui, elas formaram uma dezena. Então, olha aí na tela de vocês. Tem a letrinha U de vermelho, estão vendo? Então, aponta aí para a letrinha U e repete aqui com a prof. Unidades. Então, essa é a primeira ordem, a ordem das unidades. Quando eu tenho 10 unidades juntas, aí eu não tenho mais unidade, entre aspas, solta, né, professora? Isso. Eu formei um grupinho, eu formei uma dezena. Então, o 1, ele foi lá na ordem onde tem a letrinha D. Então, repete lá, ordem da dezena. Então, ele não vale só 1, ele vale 10, né? Ele vale 10 unidades, que é uma dezena agrupada. E por que fica o 0 ali, professora? Porque não tem mais do que 10. Não tem mais do que 10. É uma só dezena, Isso. né? A gente fala que E a não dezena... tem nenhuma unidade solta. Isso. A gente fala que é a dezena exata. Porque, olha só, ela tá exatinha aqui. Só isso. Agora, se eu tivesse mais um número, professora? Mais um. Se fosse para juntar uma dezena mais um. Tá. Se fossem 11 unidades. 11, porque eu tenho 10. A gente já sabe contar até 10. Mais um... 11. 11. Tá, 11 unidades. Eu posso abrir o elástico e colocar tudo junto. Ah, não pode, Não professora. pode, porque o elástico, ele só prende as dezenas. Então, 10 mais 1 não dá pra ficar preso junto. Tem que ficar o 10 todo preso e um solto. E aí, sim, ele representa o 11. Isso. Né? Então, 10. Eu ainda tenho lá uma dezena. Mostra lá, professora, na tela. Uma dezena. Uma dezena que eu 10. tenho 10. Que eu não mudei o meu grupinho de palitos aqui. Eu Sim. tenho 10. Mas eu tenho um a mais. Só que esse um eu não posso pôr na ordem da dezena. Porque ele não tá no grupinho. Ele tá solto. Não, ele tem que ficar na ordem da unidade. Porque ele é uma unidade. Porque ele tá soltinho. Isso. Ele é uma unidade. Então, eu vou escrever ele lá na ordem da unidade. Ah, então eu coloco 1 na unidade e formo o número 11. Ah, agora então, quando eu olho para o número 11, eu tenho uma dezena, confere, um grupinho de 10 e um palitinho solto, que é uma unidade solta, que ele não tá no grupinho. Mas eu tenho 11 palitos.
Muito bem. Parece um pouquinho complicado, mas depois a gente vê. Isso, depois vai ficar mais fácil, vocês vão ver, tá bom? Tá. E a gente pode usar nossas fichas sobrepostas para construir esses números? Ah, professora, eu acho que a gente pode sim. Pode? Pode. Então, o que a gente tem que pegar? Então, olha só. A gente tá usando casinha porque ela parece uma casinha mesmo, tá? É. Mas quando a gente falar em ficha sobreposta, vai ser ela também, tá bom? Então, as que tem só um algarismo, elas vão ser as unidades. Uhum. E o número 10 aqui, que nós já fizemos uma casinha maior, a gente vai ter a dezena. Então, se eu pegar uma dezena mais uma eu tenho umas fichas unidade... grandonas aqui, eu acho que a gente vai pegar, né? Então, pega, professora. Vou pegar a dezena, olha que grandona aqui a minha ficha. E vocês peguem a dezena de vocês aí também. E vou pegar as unidades aqui embaixo. Ó, tem todas igual o que a gente fez, só que daí maior para vocês conseguirem Pra ver. vocês conseguirem Então, enxergar. a prof pegou lá a dezena Vocês pegaram também a dezena de vocês, o número 10? e a unidade 1, né? Representando os palitos lá. A dezena é o grupinho Do 10 do aqui. 10 e o solto, a unidade. E aí, como que faz isso, professora? Aí, nós vamos sobrepor. Lembra que é ficha sobreposta? Sobrepostas. A gente vai pôr a casinha aqui no lugar da unidade. Ah, então... Lembra que tem a ordem da unidade e a ordem da dezena. Então, se eu colocar o 1 aqui na ordem da unidade, eu formei o 11. Isso, porque você ainda tem o 10. Lembram do 10? E mais o 1 da unidade. Então, nós temos 10 mais 1, 11. Então, se eu juntar o 10 e o 1, eu também formei o 11. Olha que legal. Poxa! Nossa, muito bom isso, né? Então tá. Então vamos continuar aqui. A gente pode completar o nosso quadro, a segunda linha, então, já que a gente já sabe formar a dezena com as unidades soltas. Isso. Então, a gente já fez o número 11, certo? Uhum. Então, vamos lá fazer o 11. Agora, muita atenção aí. Vocês vão usar as fichas e o quadro, hein? Isso. Quero ver quem é que vai conseguir. Então, vou colocar o 11 e já fiquem prontos para fazer o próximo ali. Olha lá na tela. Como que ficaria uma dezena mais 2? Então, uma dezena mais 2, eu tenho aqui uma dezena. Eu vou tirar essas menorzinhas aqui, professora, que as grandes eles vão enxergar melhor. Então, eu vou tirar aqui daí. Certo. E vou colocar, O 2. o 2. E formou qual? Então, se eu tenho 10 mais 2. Então, 10, 11, 12. Eu Muito tenho bem. 10, que é uma dezena, mais 2. Então, vamos preencher aqui. 12. 12. Certo. Tá. Agora, eu vou colocando por cima mesmo. Tá. O 13. Olha só. Então, ainda tenho uma dezena, que é o 10. Lembra que é a casinha rosa aqui que a gente fez? Mais 3, olha aqui. Mais 3 unidades que não estão no grupinho, que estão soltas. Então, 10 mais 3, 13. 13. Também tô fazendo aqui, prof. Muito bem. E aí, o próximo, 10 mais 4. Então, se eu acrescentar mais um palito, eu vou ter 4 unidades. E eu vou ter o 14. Uma dezena mais 4 é 14. O 14 a gente pode falar 14 ou 14. Os dois jeitos estão certos. Os dois jeitos estão certos. Muito bem. Aí aparece lá o 14 e depois 10 mais 5. Então, se eu acrescentar mais uma unidade, eu ainda vou ter uma dezena e agora 5 unidades. Prof, será que se a gente colocar uma folha embaixo, ela vai parar de escorregar? Veja se ajuda. Talvez. Então, formou qual número? O 15, porque uma dezena mais 5 é igual a 15. 15. Muito bem. O próximo, então, é o 10 mais 6. Então, eu vou acrescentar mais uma unidade. Agora, eu tenho 6 unidades soltas, né, professora? 6 soltas. Então, 10, uma dezena mais 6 vai dar 16. 16. Muito bem. E com o 7? Então, mais uma unidade aqui. Ou Então, seja, uma dezena mais 7 unidades soltas vai formar o 17. 17. Joia. Certo.
E depois com o 8. Então, mais uma unidade solta aqui. Agora eu tenho 8 unidades soltas. Vocês estão fazendo aí com as casinhas de vocês? Olha lá, uma dezena mais 8 da unidade. Que número que eu formei? O 18. E depois, a última dezena solta que a gente tem. A última dezena não, a última unidade solta. Última unidade, prof. A última unidade solta que a gente tem é o 9. Certo. Então, formou lá uma dezena. Certo. Mais 9. Aí eu formei o 19. Legal. E agora a gente pega... Ixi, eu não tenho mais unidades. Ah, professora, se eu acrescentar mais uma unidade aqui, eu vou ter 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 10 unidades, o que que forma? Vamos falar bem alto para a professora? Uma dezena. Então, eu já posso agrupar também. Então, eu vou fazer mais um grupinho, professora. Certo. Mas se eu vou ter 2 grupinhos, tá errado eu dizer que eu só tenho uma dezena. Tá errado. Porque quantas dezenas eu vou ter? Olha lá, quantas dezenas a gente tem agora? 2 dezenas. E a gente tem palito solto? Nenhum. Então, 2 dezenas é o 2 na dezena e o 0 na unidade. Sim. Será que eu tenho essa ficha aqui? E é 20, né? Que a gente já sabe que 10 mais 10 forma o número 20. 20. Eu vou preencher já aqui, professora. Depois Vocês você não preenche. têm essa ficha aí ainda, mas vocês vão fazer. Eu já tenho a minha prontinha aqui. Olha só. Então, eu coloquei 2 dezenas na ordem da dezena. 10 mais 10, né? Eu tenho 20. Mas na ordem da dezena eu só tenho 2, né, professora? Isso. 2 dezenas. Mas eu tenho algum solto? Ainda não, Então professora. é 0, né? Então é Então, zero. o próximo número aqui que a gente coloca no nosso quadro é o 20. É o 20. Eu entendi. Muito Porque bem. 10 mais 10, ó, uma dezena. Mais uma dezena, Eu tenho... 20, que são 2 dezenas. Ó, E 2. como... Isso, 2 dezenas, que tá o 2 embaixo da ordem da dezena. Isso. Agora, embaixo da unidade, eu não tenho nenhuma solta. Aí a Não gente tenho nenhum coloca palitinho. 0. Então, pega um pedacinho lá pra poder mostrar como que faz o 20. Olha só, Lembra? lembra do pedacinho? Então, dobra. E faz igual vocês fizeram o 10. Coloca bem separado o 2 do 0. O espacinho não pode ser grudadinho, senão não dá certo. Se fosse grudadinho, não ia Pronto, dar pra gente professora, sobrepor. já fiz o meu... Ela fez. E agora vocês também têm 2 dezenas. Tem o 20. Né? Dobraram e colocaram o 20. Que tal se a gente der só um minutinho para eles concluírem terminarem. o quadro, terminarem de fazer a dobradura, caso não tenham terminado, pode ser? Depois a gente volta que tem mais atividade.
Legal. Fizeram, então, a fichinha do 20, né? Isso, então já tem aqui a do 10 e a do 20, certo? Muito bem. Então, vamos observar o quadro aqui, como que ficou e quantas vezes o número 1 se repete. Porque antes ele se repetia uma vez e 2 vezes. Isso. Agora ele se repete no 11, porque ele tem uma dezena e uma unidade. No 12, porque ele tem uma dezena e 2 unidades. No 13, no 14, no 15, no 16, no 17, no 18, no 19 e só. Por quê? Mas olha porque ele quantas sempre vezes, né, representa a dezena E sabe por quê? Porque nesses números eu só tenho uma dezena ainda. completa, né? Uma dezena completa. Então E eu vários sempre vou ter o número 1, o algarismo 1, porque ele está representando uma dezena. Então o algarismo 1 ele sempre vai se repetir, porque eu só tenho uma. Quando a gente passa pro 20, a gente tem 2 dezenas. 2 dezenas, que tá aqui o nosso 20. Muito bem. Mas para a terceira linha, então, a gente teria que usar o 20, Que são 2 dezenas. 2 dezenas e as unidades soltas. Tá aqui o 1, professora. A 1 tá aí. Tá, muito bem. Então, a gente vai usar o 20 para fazer e mais um solto. O 1 vai que ficou? na casinha, na ordem das unidades. Isso, Então, a professora confunde porque quero chamar de casinha, porque lembra uma casinha. não, Professora. mas a gente fala também. Então, olha só. O algarismo 1, ele tá na ordem das unidades, porque ele representa aqui esse palitinho, que ele tá solto e só tem 1. Então, eu tenho 20 e 1. Então, sempre que tiver soltos, que não é exato, não são dezenas exatas, são unidades. São 2 dezenas e uma unidade. Tá Então, bom. eu tenho aqui, que número que eu formei então, professora? O número 20 e 1. E 1. Então, aqui no meu quadro, eu já vou fazer o número 21. Muito bem, olha lá. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o 22, né? Porque temos 2 dezenas. Vamos, E agora? deixa bem separadinho para dar para ver. Tá, ó. E 2 unidades soltas, que vai formar o número 22. Certo. Tá. E agora põe mais um solto lá. Vou pôr mais um solto aqui. Agora eu tenho 2 dezenas e 3 unidades. Ah, então 20 mais 3 soltos, que vai formar o 23. 23. Muito Certo. bem. Olha lá na tela o 23 formado. Agora a gente tem uma tarefa para vocês. Ah! A gente vai continuar a construção do nosso quadro na próxima aula, mas como tarefa, vocês vão construir até o final dessa linha. Será que vocês conseguem? Eu acho que eles conseguem sim. E olha só, uma dica. Agora que nós já sabemos bem, já estamos aprendendo bem a ordem das dezenas e a ordem das unidades, deixem os palitinhos ou o material que vocês separaram assim, nos grupinhos, né, professora? Fica até mais fácil da gente contar. Então, não desmonta para a próxima aula. E outra coisa, aproveita eles para construírem, então, até o final da linha. Não vou falar. Até o final da linha. Tá? Isso. Isso. Então, tá bom. Então, vocês vão construir o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29 e o 30. Vão fazer os pedacinhos e Esse vai ser o pedacinho que vai representar o 30. o 30. Por que 30? Porque quando chega no 9 unidades soltas, a gente passa para mais uma dezena. Mais uma dezena, tá bom? Combinado, então? Então, a gente vai deixar essa tarefa para vocês. Não joguem os pedacinhos Fora. Nem os que vocês já fizeram. Nem os grupinhos, nada. Deixa tudo guardadinho. Que tal vocês terem uma sacolinha também das aulas de matemática, né? Boa ideia. E o quadro também, que nós vamos terminar ele, né? Completar mais um pouquinho na próxima aula. Tá bom? Combinado? Por hoje é só. Vocês têm muita tarefa pela frente. Tchau!